só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Criadas todas as coisas, criados céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, iniciamos acima mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Não há um Deus tão grande, possa medir, maior que teu olhar. E um só Senhor, o bom Deus de graça plena, vou erguer minhas mãos te adorando, pois presente estás aqui. Eu sei que és o bom Deus de graça plena.
Ergam seus olhos e olhem para o céu. Deus criou todas as coisas. Ele colocou as estrelas no céu e a cada uma delas deu um nome.
foi e que é. Esse rei está vivo para sempre. Cante com fulgor, um canto de vitória, pois o Senhor nos deu a salvação. O pecado foi vencido pela graça, e o sepulcro está vazio, enfim, vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai ao poder do Senhor, vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai para sempre, amém. Com meu coração irei cantar a Cristo, tão poderoso e santo, livre amor. Não vou mais temer a morte, pois fui salvo, ganhei a vida eterna, livre sou, vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai ao poder do Senhor. Vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai para sempre, amém. Vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai ao poder do Senhor. Vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai para sempre, amém. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele como foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. Vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai ao poder do Senhor. Vivo está Jesus, cantai aleluia, louvai para sempre, amém. Vivo está Digno de louvor, ele não foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos adorar. Digno é o forte rei. Digno de louvor, ele não foi, mas a tumba ressurgiu. Vamos adorar. Digno é o forte rei. Vamos adorar. Digno é o forte rei. para sempre, Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e força, e riqueza, e sabedoria, e honra, e glória, e o louvor. o cordeiro é digno de louvor, ele quando foi, mas a tumba resistiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. O cordeiro é digno de louvor, ele quando foi, mas a tumba resistiu. Vamos a cantar, vamos adorar. Digno é o forte rei. Digno é o forte rei. Digno é o forte rei. Vivo está Digno de louvor, ele não foi, mas a tumba ressurgiu. Digno de louvor, ele não foi, mas a tumba ressurgiu.
o que é considerado sagrado pelo corpo de Cristo nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Por que não acreditarmos que as Escrituras são de fato a palavra do Senhor? Por que nos recusarmos em acreditar que um Deus grandioso, todo-poderoso, não seja capaz de atos tão poderosos? A palavra de Deus é um milagre. As mesmas mãos que esculpiram montanhas e galáxias foram perfuradas por pregos em nosso lugar, e guiou a mão dos seus servos para escrevê-lo, pois o Espírito de Deus soprou as palavras de vida eterna, criada pelo Pai, revelada pelo Espírito e cumprida pelo Filho. Há aqueles que afirmam que existem muitos caminhos que levam a quem acreditam ser Deus. No entanto, não define Deus. Ele nos define. Existe apenas um caminho para o Pai, e é claramente marcado por uma cruz manchada de sangue e uma tumba vazia. Não se baseia na tentativa de saber a respeito de Deus, mas em realmente conhecer a Deus. E como podemos acreditar em algo tão inimaginável? Isso nos leva a sermos corajosos, dependentes da fé e do seu poder que opera em nós. É nisto que nós cremos.
Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ele é digno, que tem domínio sobre tudo, enfim. Ele é digno, e nós iremos numa só voz cantar e assim a Cristo celebrar, pois Ele santo é. Sacrifícios de louvor, Ele é digno, a sua graça sobre tudo está. Ele é digno, e nós iremos numa só voz dizer que és razão para celebrar. Esta não é uma noite de uma simples apresentação, mas nós estamos aqui para louvar verdadeiramente ao nosso Rei. Então por isso a gente convida vocês que estão nos escutando agora a ficar de pé, quem puder, cantar junto conosco.
Até agora nós cantamos que acreditamos num Deus único, que é o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, onde todas as coisas são feitas para a glória dele. Nós acreditamos num Deus que é vivo, que não está morto, como escutamos por aí, que não está pregado numa cruz, não está numa tumba morto, mas que ressuscitou e que hoje vive e reina soberanamente sobre todas as nações e sobre as nossas vidas. É esse Deus que nós cremos e por isso nós estamos aqui hoje louvando o nome dele. Não sei se esse é o seu Deus. Se for, cante essa próxima música junto conosco, exaltando, louvando, engrandecendo a ele. Se não for, busque-o, escute a mensagem que ele está trazendo para você hoje. Confesse ao Senhor como seu único Deus verdadeiro. Então vamos todos louvar o Senhor, fazer um único coral, dizendo: meu Deus é Senhor. Tu eras o que és, o poderoso Deus, princípio e o fim, potente, eterno Pai. Fiel, grande eu sou, leão, meu Deus é Senhor, sempre cantarei que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. O teu nome grande é, tu és digno de louvor. Eu canto com meu ser, que é Senhor. Sempre cantarei que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor, meu Deus é Senhor, sempre cantarei que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor, meu Deus, meu Deus é Senhor, meu Deus, meu Deus.
Meu Deus é Senhor, sempre cantarei que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei que é Senhor. Em tudo posso ver que Deus, meu Deus é Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Senhor. Aleluia. Oh, oh. Meu Deus é Senhor. Grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, segundo tudo que temos ouvido. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, quão profundos são os seus pensamentos. Deus é grande, bem mais do que compreendemos. Eu sei que és o bom Deus de graça plena, um Senhor, só uma fé. Vou erguer minhas mãos te adorando, pois presente estás aqui. Eu sei que és o bom Deus de graça plena. Vou erguer minhas mãos te adorando, pois presente estás aqui, pois presente estás aqui. Ao único Deus, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. O Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, também o fará descer do céu, com brado, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus voltará, eu creio. Os irmãos já podem sentar. Quando o meu coração se examinar na escuridão, pois meu Jesus virá do céu, o dia não sei dizer. Nos disse para não temer, foi preparar um lar, e aguardando a hora está
Jesus vão se erguer de onde estão. Os vivos transformados serão pra com Jesus se encontrar. O coro de José cantar e trombetas a soar. O santo povo do Senhor nas bodas ele entrará. Pois é que eu sei, perto está o dia que Cristo no céu voltará. Nós subiremos adorando ao Senhor, e eu sei que em breve, meu Rei, breve, meu Rei, vem. Oh, oh, yeah, yeah. Eu sei, perto está o dia que Cristo do céu voltará. Nós subiremos adorando ao Senhor, e eu sei que em breve, meu Rei, eu sei, perto está Cristo do céu voltará. Nós subiremos adorando ao Senhor, breve, meu Rei, eu sei, Cristo Lá no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais noite, porque a luz do Senhor estará ali e reinará para todo sempre. Um dia eu sei, céus e terra irão passar, e Deus irá tudo novo tornar, enfim, e todo mal que nos afligiu não mais existe. Chegou o fim. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noites também. Louva a Deus por seu amor. Viverei na luz do bendito Rei. Em união, toda a terra irá cantar, louvando assim a Jesus, o nosso Rei, pois todo nome ele então lerá, irá chamar aos seus, enfim,
posso ouvir ecoando o louvor dos fiéis, pois vou morar nas mansões que ergueu pra mim, e não haverá mais dor. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz verdadeira veio ao mundo, o mundo feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual está acima de todos, por todos e em todos. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Portanto, vigiem. Cristo voltará para salvar os que são seus e reinará para todos sempre. Aleluia,
Nós vimos várias músicas falando da grandeza do nosso Deus. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas com o poder de sua palavra, aquele todo-poderoso que faz tudo conforme sua vontade. Vamos agora abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 2. E vamos refletir um pouco na maneira como Deus age na história, a forma como Deus opera no meio das circunstâncias. Nós aprendemos aqui sobre o poder de Deus. E muitas vezes as pessoas acham que o poder se revela através de coisas fantásticas. Mas o poder de Deus se revela muitas vezes nas coisas mais simples e naquilo que o mundo não dá valor nenhum. Como a gente começou aqui a mensagem sobre o tesouro, a riqueza do reino de Deus. Capítulo 2 do livro de Mateus, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Enquanto os reis da terra estão cuidando dos seus reinados, os povos dos seus impérios, os homens de sua vida comum, Deus está trabalhando na história. Aqueles que estão atentos aos sinais do Senhor na história, estão seguindo o seu propósito, o propósito de Deus, e estes não são pegos de surpresa em nada do que o Senhor faz, porque eles estão com os olhos e ouvidos atentos à voz e às ações soberanas e muitas vezes silenciosas do Senhor. Deus está soberanamente agindo na história para cumprir suas promessas de libertação de todos os que nele esperam e confiam. Aqui nós vemos Deus trazendo o rei, aquele que é Senhor de todas as coisas. E os magos, quando perguntam a respeito desse rei, o rei Herodes se assusta com isso. Porque enquanto os reis estão cuidando dos seus reinados, os poderosos estão dominando e tentando conseguir mais poder, enquanto os reinos dos homens estão tentando dominar a história, dominar uns aos outros, guerrear, a ciência avançando, as ideologias prometendo soluções, o mundo tentando algo, Deus está trabalhando na história, muitas vezes de modo silencioso. Mateus capítulo 2, verso 11 e 12, nós vemos: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Meus irmãos, o que os magos viram aqui não foi nada além do normal. Eles não viram luzes, brilhos, mágica para todos os lados, efeitos visuais dos mais diversos. Não, eles viram apenas uma mulher cansada, um bebê sujo de sangue e um homem assustado, protegendo sua família. O rei, o Senhor, o Todo-Poderoso, o dono da história estava ali diante dos olhos deles. Mas o maior milagre parecia apenas o nascimento de mais um bebê. Nada incomum estava ali
diante dos olhos deles. Deus age grandiosamente na história por meio de milagres comuns. Deus, ele não tem crise egomaníaca. Ele apenas age segundo os seus propósitos. Onde somente nesses milagres comuns, os olhos dos crentes conseguem ver a mão de Deus agindo na história. Deus continua a agir, meus irmãos, silenciosamente e soberanamente nesse mundo. Deus não é um Deus de reação. Deus é um Deus de ação. Deus traça uma estratégia, traça um plano. Ele está focado no seu grande plano. Ele não está focado em reagir aos ataques dos inimigos, aqueles que têm medo do rei, aqueles que querem destruir a obra do Senhor, aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que acham que terão um império para si. Deus não reage a esses homens. Deus poderia ter derramado grande poder contra Herodes, Deus poderia ter feito chover fogo do céu sobre o Império Romano, mas a vitória dele já estava planejada. Não seria aquele o momento do seu ataque. O seu ataque final contra os poderes das trevas ocorreria 33 anos depois. Deus não é manipulável. Nós, quando somos atacados, nós reagimos. Tentamos defender a nossa honra. Tentamos encontrar as armas certas para a batalha. Mas Deus faz exatamente o contrário. Porque Ele não é manipulável pela vontade dos homens. Ele realiza seu plano, ele realiza seu propósito. E nós vemos em Mateus capítulo 2, verso 3 a 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio da profecia: do Egito chamarei meu filho. Deus continua seguindo o seu plano. Nada vai mover Deus do seu propósito. Nada vai demover Deus de seu plano soberano. E é impressionante, irmãos, porque nós vemos nesse trecho aqui, que Deus usa um homem comum para proteger o bem mais precioso do universo. Assim, para mostrar que Ele faz grandiosas obras por meio de homens comuns. Porque o poder não está em nós, meus irmãos. O poder está nele. As grandiosas obras não dependem dos homens. Deus faz grandes obras por meio de homens comuns, porque é Ele quem opera. É Ele quem faz. Os que se fazem grandes, esses são pequenos no reino dos céus. Os que se fazem maiores, mais espirituais, profetas, esses são nada mais, nada menos que o barulho do mundo vestido de evangelho. Deus usa pessoas de modo silencioso muitas vezes. Deus faz grandiosas obras por meio dos homens comuns, que muitas vezes o mundo até despreza. Este homem não era um guerreiro, não era um poderoso com uma cavalaria de soldados. Deus não precisava da segurança de palácios ou dos impérios, mas era nos bastidores do sucesso e do poder deste mundo que Deus estava agindo na história de modo silencioso e secreto. Porque Deus não levantou um exército e levou lá: vamos proteger meu filho para ninguém. Não. Em sonho Ele guiou a história e protegeu aquele casal. Colocou aquele homem numa posição tão difícil. Imagina o poder das trevas como não se levantava naquele momento, tentando encontrar José e sua família. Quem sabe os temores de José, dizendo: meu Deus, eu estou no meio disso. Estou no meio disso tudo, eu apenas queria casar com uma virgem, com ela, eu amo essa mulher. Mas Deus escolheu agir de modo silencioso e secreto, nos bastidores da história, não nos palácios. Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos, a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Os reinos,
Os poderes deste mundo temem a Cristo, pois o império das trevas sabe que ele é sua grande derrota. Os espíritos do anticristo, o espírito do anticristo que já está no mundo, a grande Babilônia, aquela cidade que representa as filosofias humanas, os pensamentos humanos, o desejo do homem de livrar-se de Deus e ter o seu império, o seu domínio, e dominar e controlar a história, e o homem ser o salvador da história. Essa grande Babilônia, a Babilônia deste mundo, está com seus dias contados. E eles sabem disso. Eles usam armas para derrubar o plano de Deus, o que é inútil, para cumprir seus propósitos. Esses homens, não importam quantas vidas sejam ceifadas, eles não estão nem aí. As suas ideologias políticas, prometendo solução da desigualdade, eles não estão nem aí com isso. O que eles querem é mais poder, e mais poder, e mais poder. E nós somos manobrados nas mãos deles. E eles não se importam quantos bebês eles matam, contanto que eles se mantenham no trono. É isso que eles querem. É isso que esse mundo deseja. Mas Deus continua silenciosamente, por meio de homens comuns, agindo na história, nos bastidores do sucesso e do poder deste mundo, não nos holofotes da mídia, não nos palácios, não nos reinos, não nos governos, mas nos bastidores. Deus está ali, agindo e dominando a história conforme a vontade dele. Mateus capítulo 2, verso 19, diz o seguinte: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. No Egito ele disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Depois de sair do perigo de Herodes, Deus não leva seu filho para o palco do poder, para os holofotes desse mundo. Deus não tem interesse em colocar seu filho no lugar onde estão os poderosos para os derrubar. Não é esse o plano de Deus. Deus continua nos bastidores do poder, nos bastidores do sucesso desse mundo, agindo silenciosamente, falando o seu plano para aqueles que nele confiam. Por isso o Senhor de todo o universo passa a morar em um lugar esquecido, um vilarejo, no meio do nada, que nem no mapa é tão fácil de achar. Esquecido do mundo, esquecido dos poderes desse mundo, pois jamais de um lugar deste, esquecido assim, poderia vir um perigo real para os poderes dessa geração. É assim que Deus age na história, e Ele continua agindo assim. Os governos tentam cuidar dos seus impérios, o mundo tenta resolver seus problemas sociais, é o feminismo, é o machismo, é o racismo, é as ideologias políticas, é as tentativas humanas de fazer um céu na terra, de resolver o problema do pecado no meu e no seu coração. O mundo tenta, a ciência, ela vem com aquela expectativa dizendo assim: nós vamos trazer prosperidade, solução. O mundo está aí buscando uma vacina, desesperados, assustados. O mundo tenta resolver seus problemas, sua desigualdade. O mundo discute grandes dilemas, tenta implementar o seu céu neste mundo, mas Deus continua agindo silenciosamente na história, em lugares que o poder e o sucesso, os holofotes, a mídia deste mundo não conseguem enxergar. Eles querem calar a mensagem do Evangelho, onde quer que ela pareça ser um risco ao poder absoluto deles. Olha os países totalitários, países comunistas, que possuem uma visão de governo ateu. O que é que eles fazem? Para eles, o empecilho da dominação total da consciência do homem é Cristo. E o que eles fazem? Matam cristãos. Eles perseguem por causa de Cristo, conforme Cristo profetizou que aconteceria. Muitos são mortos, perseguidos por causa do Evangelho.
O mundo está desesperado com essa pandemia, sem esperança, como um carro desgovernado. Uns brigam de um lado, outros brigam do outro, uns tentam resolver de um jeito, outros tentam de outro. Mas Deus continua falando com os seus reis magos, com suas Marias, seus Josés. Deus continua conduzindo silenciosamente o seu povo na história. Todos os que esperam no Senhor não estão perdidos, como o mundo, pois quem espera no Senhor sabe muito bem para onde o Senhor está conduzindo a história. A Babilônia vai tentar, mas o dia dela está contado. Não se alinhe à Babilônia. Não tente salvar o mundo, jovens aqui. Não tente salvar o mundo entrando nas ideologias, nas disputas, nas brigas. Um faixa na rua, é isso aí. Você não vai resolver nada. Você não vai resolver nada. Ao invés de fazer isso, faça o seguinte, prega o evangelho para o seu amigo que está do teu lado. Vai transformar o coração dele, vai salvar a alma dele, dessa geração. Você quer saber para onde Deus está conduzindo a história? Pois eu vou te dizer a mensagem de introdução do propósito de Deus. Mateus capítulo 3, verso 1, nós vemos João Batista, aquele que antecedeu o Messias. A mensagem dele era, mensagem essa que hoje nós não ouvimos mais nos púlpitos. Ouvimos hoje mensagem de massageamento de ego, ouvimos mensagens para fazer você ir para o inferno bem feliz. Você vai para o inferno, mas vai sorrindo. Você vai para o inferno, mas vai se sentindo o cara, a última bolacha do pacote. Você vai para o inferno se sentindo a cabeça, mas não a cauda. O filho do dono do ouro e da prata. Você vai para o inferno pensando isso. Porque a mensagem que é pregada nos púlpitos e nas igrejas hoje é para fazer você se sentir assim, não para fazer você chorar pela sua miséria. Porque a mensagem de João Batista, em Mateus capítulo 3, a mensagem introdutória, o verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se da tua ignorância, da tua tentativa, da tua esperança nesse mundo, arrependa-se disso. Arrependa-se do teu orgulho, da tua vaidade, do teu ego, de achar que Deus é teu escravo para dar o que você quer, de querer determinar para Deus se achando o Senhor. Arrependa-se da tua tentativa de viver uma vida fora da vontade da palavra de Deus. Arrependa-se, pois essa é a mensagem de entrada no reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de entrada. E você só irá descansar no Senhor, você só irá compreender os planos e propósitos do Senhor, se você arrepender-se de quem você é, entendendo que é um pecador, condenado desde o nascimento, e que só pelo sangue de Cristo você poderá ser salvo da ira que será derramada sobre esse mundo. Arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Aí você pode dizer, mas João Batista era muito duro, a mensagem dele era muito dura. Ok, então vamos para Cristo. Mateus capítulo 4, a primeira pregação que Cristo faz, no verso 17 do capítulo 4, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse mundo está com os dias contados. As filosofias que te apresentam não vão resolver o problema, vão aumentar só mais a confusão. Eles põem negro contra branco, branco contra negro, homem contra mulher, mulher contra homem, índio contra quem não é índio, ele bota pobre contra rico, empresário contra empregado. É o mundo que faz isso, prometendo liberdade e igualdade, prometendo tudo isso, mas ele não vai resolver o problema, sabe por quê? O problema do mundo está no pecado do nosso coração. É por isso que a mensagem de entrada no reino é: arrependa-se, ou você se arrepende ou você não entra no reino dos céus. E aí, meu amigo e meu irmão, só tem dois caminhos nesse mundo, na existência. Um dia esse mundo será julgado. Ou você arrependeu-se do seu pecado e correu aos pés de Cristo e mudou a sua vida. Ou você continuou nesse mundo, lutando com as armas do mundo, tentando mudar o mundo pelas armas do mundo. E é nesse momento em que Cristo ele diz aquilo que ele fala na parábola:
Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Salvem-se dessa geração perversa. Irmãos, essa pandemia, ela veio e provou muitos corações. O mundo mudou do dia para a noite. Teve aí o carnaval, aqui na nossa cidade teve a consciência cristã, passou tudo, de uma hora para outra o mundo mudou. O mundo mudou. Os reinos se perderam, os homens não sabem o que fazem. Pessoas se aproveitaram do caos para dominar, outras se aproveitaram do caos para destruir, outras se aproveitaram do caos para ganhar. Pessoas dizem assim, esse ano de 2020 foi um ano inútil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi inútil para os reinos dessa terra. Para o reino dos céus não foi. Para o reino dos céus o efeito foi o contrário. Igrejas bíblicas que eu conheço, pastores sérios, dizem que pessoas procuraram mais a Deus nesse período. Alguns caíram, os crentes que estavam ali caíram. Igrejas que pregam prosperidade não curaram ninguém, tentaram vender até feijão que cura. Entraram em crise. Pessoas que não buscavam a Deus passaram a buscar. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o ano de 2020 foi o melhor ano da história para o reino de Deus. E eu quero passar um vídeo aqui, que esse vídeo vai mostrar para vocês a gratidão que nós temos aqui na nossa igreja, com esse ano que Deus fez, por mais difícil que ele tenha sido, mas eu tenho certeza que Deus nos fez crescer e avançar. Deus nos fez ficar mais focados, mais desejosos de servir ao Senhor. Deus transformou. E eu quero mostrar para você, através desse vídeo, que você pode ter a mesma esperança, se você ainda não tem. Você pode ter a mesma paz, se você ainda não tem. Mesmo no meio do barco revolto, no mar revolto, mas Cristo está no barco. Essa é a certeza que a nossa fé nos dá. Não é que Ele vai acalmar a tempestade. Pode ser que a gente afunde e morra nela, mas não é o fim da história. O fim da história é nos braços do Senhor, e dos braços dele ninguém nos tira. Então, assista esse vídeo com uma forma, você que é membro da igreja, assista ele com uma forma de gratidão. E você que está nos visitando, ou que não conhece a Cristo, ou que está nos visitando e conhece a Cristo, seja grato a Deus também. Lembre-se também da sua vida e da sua história, e o quanto Deus fez esse ano por você. Pode passar. E pelo menos 3 países da Europa tiveram protestos hoje contra as medidas de restrição implantadas para conter a alta dos
Os meninos ajustarem que a gente vai passar o vídeo. Mas o objetivo desse vídeo, esse vídeo é uma retrospectiva do ano, certo? Do ano com foco na obra, com foco no que nós fizemos aqui na igreja. Então é com gratidão a Deus também que esse vídeo vai mostrar as batalhas, e eu sei que muitas igrejas tiveram as mesmas lutas que a gente teve, né, que a gente enfrentou. E é bênção de Deus a gente saber que Deus operou no meio de toda essa bagunça. Na hora que tudo aconteceu, a coisa mudou, nós, obviamente é natural para o ser humano ficar assustado. O desconhecido diante de nós, a gente não sabe o que fazer. Foi nessa hora que a palavra, ela precisava ser pregada. E ao ser pregada, ela foi, na hora do medo, irmãos, na hora que as circunstâncias elas mudam, é natural o ser humano tirar os olhos de Cristo e começar a olhar para as circunstâncias. Igual Pedro, quando estava no mar, e ele começou a andar, e ele começou a olhar para baixo, para a água, ele andando sobre a água, e ele começou a se assustar, e Cristo disse, vem cá, Pedro. E foi ali na hora, a oração mais curta e mais eficiente da história, salva-me. E Cristo salvou Pedro naquele momento. Então, meus irmãos, na hora que o caos ele vem, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Voltar os nossos olhos para as promessas da palavra de Deus, para o conforto e para o consolo da palavra. E foi nessa hora que foi necessário a pregação da palavra, e nós intensificamos a pregação da palavra para que aqueles que estavam assustados pudessem olhar para a esperança da palavra. Aqueles que estavam em dúvida pudessem ser alimentados pela palavra. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ser alimentado pela verdade da palavra. Na hora que você estiver desesperado, na hora que você estiver angustiado, volte-se para a palavra. Eu não estou dizendo para promessas vazias. Tem uma coisa chamada caixinha de promessa, que o pessoal pega assim, puxa, né, e diz, um versículo. Não é isso, não são essas coisas. Esse tipo de espiritualismo evangélico, não é isso, é as promessas lógicas da palavra de Deus, que Cristo disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. Romanos 8 que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam segundo o propósito de Deus. São nessas promessas da palavra de Deus que nós podemos descansar o nosso coração. Eu vou adiantar a mensagem final, que eu ia dar depois do vídeo. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Quando tiver o que aí, vocês me avisam, certo? Mateus capítulo 11, verso 28. Eu quero oferecer a você o convite que Cristo ofereceu. Eu quero oferecer a você o convite que Cristo ofereceu. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 28. O ministério que o vídeo já está ok? Pode passar? Então vamos assistir o vídeo, depois a gente vai voltar para esse texto. Com a graça de Deus vai. Agora vai. E pelo menos 3 países da Europa tiveram protestos hoje contra as medidas de restrição implantadas para conter a alta dos casos de Covid-19. A capital amazonense superou o número de enterros em 24 horas. No mundo existe um Deus, Criador, que domina todas as coisas. Esse Deus está no seu trono, reinando, soberano sobre tudo, e ninguém tomou esse reinado dele. Você acha que quem está desgovernado é um carro sem controle? É porque você não conhece o Senhor Jesus. Pois se você conhecer o Senhor Jesus, você sabe que tudo está acontecendo hoje conforme foi profetizado por Ele. E se o que Ele falou está acontecendo da maneira como Ele falou, é sinal de que Deus sabe todas as coisas e conhece o rumo da história.
Finda-se o ano que foi marcado pela distância e ausência. Ausência dos abraços, da comunhão e da alegria de estarmos em união. A saudade foi amenizada através das telas, onde as reuniões tornaram-se virtuais e os sorrisos puderam aparecer além das máscaras. Os prints de tela compartilhados das reuniões nos lembravam que estávamos unidos em um propósito. Diante das circunstâncias, o medo nos alcançou. Os sentimentos de angústia se aproximaram. Mas o Espírito Santo, o Consolador, nos lembrou do nosso Senhor como refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da tribulação. A distância parecia não se findar. Dias, semanas e meses se passaram assim, alvorada após alvorada, luar após luar. Almejando por tempos melhores, aprendemos lições preciosas. Os dias eram desconhecidos, mas não temidos, pois o Senhor, soberanamente, repousou a sua mão sobre nós. Agora, os encontros não são mais através das telas. O corpo de Cristo, a sua igreja, alegre por adorar em comunhão. A distância foi encurtada. A saudade entre os irmãos já não existe mais. Mesmo limitados, podemos nos encontrar. E por tudo isso, somos gratos ao Senhor, pois sabemos que no seu trono Ele detém o controle de tudo em suas mãos. Findou-se o ano, da alvorada ao crepúsculo, o Senhor esteve conosco.